Pessoal, tudo bem com todos vocês? Sejam bem-vindos aí ao canal do Vale Concurso. Professora Angélica tá do lado de cá. Você aí do outro lado, todo mundo com destino à aprovação, né? Na GCM aí de Embu das Artes, não é isso? Prof já vai trazer aqui bonitinho para você. Olha só, deixa eu me ajustar aqui na câmera, diante da câmera, para facilitar aí para você. Seja muito bem-vindo. Saiba, né, que nós somos especialistas. Deixa eu continuar me ajustando aqui. Somos especialistas em concursos de guardas municipais. É uma honra, né, saber que você está aí do outro lado, entendendo o seu conteúdo bonitinho aí, estudando com toda dedicação, todo o foco que você precisa, estudando aí, claro, né, com muita determinação. E é isso, viu? A prof está aqui do lado de cá, você aí do outro lado, né? Saiba que é uma honra, viu? Inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações, seja muito bem-vindo por aqui, às vezes é a sua primeira vez, né, que você está aqui juntamente conosco, tá? O que nós vamos fazer aqui nesse nosso encontro preciosíssimo no canal do Vale Concursos hoje? Nós vamos entender aqui direitinho o quê? Como gabaritar GCM de Embu das Artes, tá? Como nós vamos gabaritar português, né? Na verdade, na GCM de Embu das Artes. Então, a prof trouxe aqui para você hoje todo o conteúdo programático no que diz respeito à língua portuguesa, tá? Para você poder ter uma ideia aí do outro lado, né? Você que está estudando, se preparando com toda a qualidade do universo, para você ter aí assim, professora, eu sei que o edital já saiu já tem alguns dias, mas assim, você ainda tem dúvida, né? Você está estudando, mas você ainda tem dúvida. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada item aqui para você poder entender direitinho, tá? Você já começou a estudar? Sim. Beleza, prof, eu já comecei a estudar já tem um tempo já, né? Pois é, mas eu vou te direcionar aqui, porque aí você volta fazendo a revisão dos conteúdos que você já estudou e facilita para você. E nós nos encontraremos aqui no canal do Vale Concurso com mais dicas importantíssimas dentro desses assuntos que nós estamos visualizando aqui agora. Combinado? Beleza. Olha só o que a gente tem aí, olha. Fonema, primeira coisa, né, que veio aí, fonema. Ó, dentro do conteúdo de fonema, você, então, que está se preparando para Embu das Artes, o que você vai fazer? Você vai visualizar a questão de quê? De vogais, semivogais, consoantes, os encontros consonantais, os encontros vocálicos, tá? Você vai observar todo esse cenário, né? Fonema, fonologia, viu? Então você entenda isso. Você precisa que nesse cenário da fonologia, né, analisando fonema, o que você vai fazer? Você vai entender ali dentro do contexto fonologia sobre vogais, semivogais e consoantes, tá? Para você poder entender essa questão dos fonemas. Uma boa possibilidade, né? E algo que você precisa entender muito aqui dentro, também do quesito fonema, é contar letras e fonemas. Você conta fonema diferente de que você conta letras, tá? Então, muita atenção com relação a isso. Essa contagem de letras e fonemas, como você vai fazer isso? Dentro do cenário ortografia, que tá logo abaixo aí para você. Então, veio fonemas, você precisa conhecer sobre eles, quais são os fonemas vogais, semivogais e consoantes, porque essa contagem de fonemas nós vamos entender dentro do conteúdo da ortografia. Então, você que ainda não adquiriu, né, que está só por aqui no canal do YouTube por enquanto, adquira o nosso preparatório, estude com qualidade, né? Só escanear aqui, ó, a câmera do seu celular, nesse QR Code bonitinho que você está vendo aqui, e adquirir aí o nosso produto, o nosso preparatório e todos os produtos que o Vale Concurso oferece aí, com destino à sua aprovação na GCM de Embu das Artes. Beleza? Pois é. Agora, vamos lá então para o próximo tópico, que é o quê? É sílaba, tá? O nosso próximo tópico fala de sílaba. Bom, como isso pode ser cobrado em questão de prova para mim? Uma questãozinha de separação silábica, por exemplo. Né? Ou avaliar a sílaba tônica, né? Por exemplo, é oxítona, paroxítona, proparoxítona, né? Todas as palavras aqui são paroxítonas, todas são oxítonas, todas são proparoxítonas, tá vendo? Beleza. Avaliar ali a separação correta da sílaba de uma palavra. Isso sim pode ser questão de prova para você, tá? Tem que analisar direitinho para não errar de jeito nenhum, beleza? Pois é. Aí a gente continua aqui no campo ortografia. Olha o que você tem aqui no campo ortografia, né?
Você tem no campo ortografia uma série de coisas que são importantíssimas para a sua prova. Por exemplo, olha o direcionamento que você que se prepara para a GCM de Embu das Artes está tendo aqui hoje. É como se fosse uma aula zero, né? Você já está quase no meio do caminho aí, mas é como se fosse uma aula zero. Olha só, você vai pescar, você vai estudar o conteúdo todo, mas você vai observar o que a prof está trazendo aqui para você. Por quê? Porque o nosso objetivo é a sua aprovação. Então, nós vamos fazer de tudo aqui, mesmo que a gente tarda um pouquinho para chegar, né? A professora já tardou para chegar, mas aqui a gente está aqui bonitinho com você, tá? Então, olha só o que acontece. Você vai fazer o quê? Na ortografia, observe, porque tem questões que você vai visualizar, que você pode visualizar, que trata simplesmente da escrita correta de uma determinada palavra. Beleza? Né? Ah, se é com X ou com CH, se é com 2S ou com S só, não é assim? Mas tem outras que tratam, por exemplo, da questão de palavras homônimas e parônimas, do uso dos porquês. Então, esteja atento, atenta aí do outro lado, para lidar com essas situações, tá? Para que você tenha aí um excelente fluxo de estudo, entendeu? Então, no cenário ortográfico, se prepare para isso, tá? Vá se preparando aí para isso. Claro, eu disse agora, vamos estudar, entender todo o conteúdo, mas vamos observar, porque gostaria eu, né, lá na época que eu estava fazendo meu ensino médio, que eu ia fazer prova de concurso, ou que seja, né, gostaria eu ali que tivesse um professor me auxiliando, um professor que falasse comigo assim, olha, estuda isso aqui. Estude isso aqui, que isso aqui é questão de prova para você. Avalie isso aqui, que isso aqui é questão de prova para você. Gostaria muito eu que eu tivesse esse tipo de professor, que me desse um direcionamento. E olha, você está aqui no canal do Vale Concurso, totalmente free, um conteúdo totalmente free para você, nesse direcionamento muito bacana. Olha só, tá vendo? Então não perde oportunidade de jeito nenhum, não. Não perde a oportunidade, tá? Visualiza aqui. Você é aluno nosso do Vale Concursos, vai lá, visualiza lá do jeito que a prof está dizendo para você aqui, tá? Beleza, então. Nas classes de palavras, olha o que aconteceu aí. Nós tivemos uma série de classes, né? Tivemos aí, olha, substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, numeral, interjeição e artigo, né? Nós tivemos todas essas classes. Nós temos aí uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro. Opa! Isso. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todas elas, né, para você aí. O que acontece? Você vai estudar todas? Vai morrer por todas? Não. Você vai estudar todas, mas você não vai morrer por todas. Olha só. Tá vendo? O que você vai fazer? Você tem que ter o conhecimento de todas as classes, o conceito de cada uma delas. Você tem que saber, o que o substantivo faz, o que o adjetivo faz, o que o artigo faz, você tem que saber, entendeu? Você tem que saber o que o artigo faz, o que o adjetivo faz, o que o numeral faz. Tem que saber o que cada classe faz. Só que é o seguinte, olha o que você precisa entender. Você precisa entender que você precisa priorizar as classes para sua prova. E você não vai, você vai estudar todas, mas você vai levar para a sua prova com muita dedicação, muito aqui dentro do seu intelecto, né? Porque você está estudando aí com toda a disciplina do universo. Que é isso? Que você vai levar para sua prova? Tem que rasgar. O que você vai levar para sua prova? Você vai levar conjunção para sua prova, porque é muito importante. Você vai levar pronome para sua prova, porque totalmente interessante. Você vai levar verbo, você vai levar preposição e advérbio. Essas 5 classes aqui, ó, conjunção, pronome, verbo, preposição e advérbio, tem que estar na ponta da língua. Tá vendo como é que é? Tem que estar na ponta da sua língua. Sabe por quê? Porque a conjunção, a preposição e o advérbio estão dentro da avaliação da vertente da semântica, da vertente do sentido. Olha só. Pronome e verbo são classes que aparecem em todas as provas. Na verdade, conjunção, pronome e verbo, né? São as 3, assim, dinamite de prova. Então, você tem que levar conjunção, pronome e verbo, pelo menos essas 3, tudo bonitinho para sua prova. Então, você está estudando do outro lado, o que você vai fazer? Você vai comer pronome, você vai comer conjunção, você vai comer verbo com o que há de mais gostoso nas suas refeições diárias. Sabe o que nós vamos fazer aqui? Hoje nós estamos numa aula de, vamos dizer assim, uma aula zero, né? Para Embu das Artes de Língua Portuguesa aqui no canal do Vale Concursos. Mas, a partir do nosso próximo encontro, o que nós vamos fazer?
nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer questões de cada tópico aqui, né, ou pelo menos dos mais vistos aqui dentro, para você poder ver como a banca examinadora cobra. Tá vendo como é que é? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho em forma de questões para você poder entender ali a vertente da banca examinadora. Tá vendo? Para você visualizar ali como que é importante, né, você ter o direcionamento e você praticar de forma muito bacana aqui no canal do Vale Concurso. Lembra que é totalmente free, né? Olha que delícia. Você vai fazer o quê para contribuir? Vai deixar seu like, vai deixar seu comentário, né? Elogiar o professor, não é assim? Pois é, tô brincando, tá? Mas vamos fazer isso aí para ficar um negócio muito bacana, beleza? Sua interação aqui com a gente é muito importante, tá? Lembrando de se inscrever e apertar o sininho das notificações, né? Claro. Então, olha só. Três classes principais, né? Pronome, conjunção e verbo. Cuidado. Dentro do pronome, você tem colocação pronominal, porque está escrito logo aqui embaixo, ó. Colocação dos pronomes nas frases. Isso é colocação pronominal, tá vendo? Você tá vendo aqui, ó. Colocação dos pronomes nas frases. Olha aí. Colocação pronominal. Tá vendo? Beleza, não pode deixar passar batido de jeito nenhum. Tem que ver colocação pronominal. Tem que ver pronome relativo, tá? Porque também é uma outra situação muito grande de prova de concurso público. Na verdade, você tem que ver todas as classificações, mas o pronome relativo você intensifica seus estudos ali dentro do pronome relativo. No verbo, tempos e modos verbais e vozes verbais. Essas duas coisas. Tempos e modos e vozes verbais. Tem que estar na ponta da sua língua, tá? Cuidado com isso. Beleza? Pois é, então você já vai sabendo aí o que você precisa, se você já passou por isso, você volta recapitulando o que a professora Angélica disse para você. Combinado? Beleza. Agora olha só. A acentuação gráfica não tem jeito, né? É também, assim como ortografia, assunto de quase toda prova de concurso público. Na acentuação gráfica, você vai visualizar a acentuação das monossílabas, das paroxítonas, oxítonas, proparoxítonas, dos hiatos, né? Dos verbos ler, crer, dar e ver, das formas verbais ter e vir. Então, você já sabe o que você vai fazer. Aqui não tem como falar assim, o que eu puxo aqui dentro? Não, não tem como fazer isso, não. Aqui você vai estudar o negócio todo, tá? Entender tudo. Beleza? Porque nós podemos lidar com várias situações de questões de prova. Nós vamos vir aqui no canal do Vale, a professora Angélica vai voltar aqui, trazendo para você questões sobre esses assuntos. Ok? Beleza. Concordância nominal, já pulou, né? Foi lá para concordância nominal. Olha aí. E foi bem restrito aqui, deixa eu te dizer uma coisa, foi bem restrito aqui o conteúdo, né? Não, apesar de que trouxe lá embaixo a análise sintática, né? Período simples e composto. Vamos lá na concordância, então. Concordância verbal e nominal. Você sabe que tem concordância, que é concordância verbal, é quando, né? Princípio básico. Adjetivo, artigo, numeral e pronome concordam com o substantivo. Concordância nominal. Claro que você vai estudar os casos particulares que existem dentro do nosso preparatório, né? Anexo incluso kit, as expressões é bom, é permitido, é proibido, é necessário. Tá vendo? Você vai estudar ali alerta, a regra do bastante, possível, tá vendo? Junto, você vai estudar essas particularidades. Claro, porque são elas que são muito importantes de prova para você. Na concordância verbal, você vai entender o verbo concordando com o sujeito. Então, você tem que ver como o sujeito se encontra, para ver que o verbo está concordando com ele de forma muito bacana, muito sucinta e conseguir gabaritar também a questão. Tá vendo? Detalhe: a prática de questões nessa época é muito importante. Tá? A prática de questões nessa época é de extrema importância para você. Então, muito cuidado, viu? Muito cuidado mesmo, tá? Pode deixar passar batido de jeito nenhum. Beleza? Ok, vamos lá então agora. Sinais de pontuação. É questão de praticamente toda prova de concurso público também. Sinais de pontuação, tá? É sim questão de praticamente toda prova de concurso público. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar todos os sinais de pontuação, só que você vai priorizar a vírgula, tá? Você vai estudar todos os sinais de pontuação. Todos. Mas você vai priorizar
o uso da vírgula. Por que você fala isso comigo, professora? Porque a vírgula é o sinal de pontuação que tem o maior número de regras. Toda aula, vamos dizer assim, toda aula zero, né? A aula que a gente vem aqui e te instrui todos os alunos aqui, a prof fala a mesma coisa com relação à pontuação. Por quê? Porque nós podemos lidar com questões trazendo vários sinais de pontuação, mas a maior possibilidade é vírgula. Por quê? Porque ela possui a maior quantidade de regras. Viu como é que funciona? Amém por isso, né? Ok. Agora é o seguinte, crase, uso da crase, é importante para mim? Claro que é, tá? Claro que é. Trate de, aqui não tem como falar assim, é igual pontuação, tem como falar assim, estuda isso, estuda tais regras e esquece tais regras. Não tem como falar isso aqui não. Tem que estudar crase. Tem que visualizar a crase, porque crase também é cenário de toda e qualquer prova de concurso público, tá? Beleza. Colocação dos pronomes oblíquos atos. O que é isso? Próclise, mesóclise e ênclise, né? Eu já disse para você que você tem que estudar isso lá dentro do pronome, tá? Lembrando que é uma aposta muito grande dentro do quesito pronome em situação de prova para você, ok? Beleza. Agora vamos lá. Seguinte. Análise sintática do período simples e composto, como é que você vai estudar isso? Você vai começar lá do período simples, estudando os termos da oração, termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios, tá? Você vai ver sujeito e predicado, você vai ver os termos integrantes, complementos verbais, nominais, agente da passiva. Você precisa compreender os termos acessórios. Tudo, professor, tudo. Sabe por que eu falo tudo com você? Porque pode cair uma única questão na prova englobando todos esses termos. Ah, tá. Tantos termos lá nas alternativas da questão da prova. Então, pode misturar um termo essencial com um integrante, com um acessório e com outro essencial, para você poder entender. Tá vendo? Então, nós precisamos ter esse direcionamento aqui. Não adianta filtrar as coisas, né? Lembrando, memorize bem a diferença entre objeto indireto e complemento nominal. Anota isso aí, porque quando você estiver estudando, isso é muito importante para você. Ah, a professora falou, memoriza a diferença entre o objeto indireto e o complemento nominal e o adjunto adnominal, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Olha, eu espero que você que está aí do outro lado esteja anotando tudo direitinho. Então, priorize isso aí dentro, tá? Beleza. Ah, objeto indireto, complemento nominal, diferença entre eles. Complemento nominal e adjunto adnominal, a diferença entre eles, tá vendo? Pois é. É o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, a diferença entre eles. Tá vendo como é que é? Beleza, eu acho que já veio muita coisa bacana para você aqui, né? Ok. Agora você tem o seguinte, período composto. Olha só o que acontece no período composto, tá? O nosso encontro aqui hoje vai ser bem breve, mas a gente vai voltar trazendo, né, alguns assuntos desses aqui em forma de questões para você poder visualizar, tá? Olha o que acontece. Quando a gente tem período composto, nós temos o seguinte, nós temos as orações. Orações coordenadas, orações subordinadas. No campo das subordinadas, nós temos subordinada substantiva, subordinada adjetiva, subordinada adverbial, tá? Beleza. As coordenadas, elas são orações que são independentes uma da outra. E eu ligo as duas com uma conjunção coordenativa. As subordinadas são orações que uma depende da outra. E eu conecto essas orações com conectivos, ou conjunções subordinativas, ou no caso das orações subordinadas adjetivas, eu uso o pronome relativo ali para juntar. Tá vendo? Pois é. Então, preste bem atenção nessas orações, porque quando a gente for fazer exercício aqui no canal do Vale Concursos, você vai entender sobre isso e prestar atenção no que eu disse. Ah, a professora Angélica realmente falou, né? Que eu precisava ter dedicação. Eu falo o seguinte, o cenário análise sintática não tem segredo, não. Nós temos que ver tudo na análise sintática. A gente consegue filtrar na morfologia, você viu? Das 10 classes de palavras, nós vamos memorizar, assim, brutalmente 3, tá vendo? Que é a conjunção, o verbo e o pronome. Mas aqui na análise sintática não tem jeito, não. Na análise sintática não tem jeito. Não tem jeito, tem que estudar tudo. Tá vendo como é que é? Pois é. Figuras de linguagem agora. Nas figuras de linguagem, você tem ali bonitinho ali. Todas as figuras são aproximadamente 19, né, ou mais ainda, não me recordo agora, mas você tem que entender as figuras de linguagem, metáfora, metonímia, principalmente essas.
metáfora, metonímia, antítese, hipérbole, tá vendo? Personificação, prosopopeia, eufemismo, sinestesia, tá vendo? Tem que ter pelo menos essas. Ó, na ponta da língua, tá vendo como é que é? Pois é. A gente brinca porque português é lindo, sabe? Eu falo o seguinte, às vezes a gente acha assim, eu preciso de português só para uma prova de concurso público, né? Mas não é assim. Não é, você não precisa de português só para uma prova de concurso público. Você precisa de português para a vida. Você pensa você aí do outro lado, lindo, maravilhoso, ó, cheguei até a coçar meu nariz. Não tô falando mentira não, tá? Para falar coisa. O povo fala quando a gente coça o nariz assim, ó, é porque a gente tá falando mentira, né? Não. O que acontece? É alergia mesmo. O que acontece? Você tá lindo, maravilhoso, lindo, lindo, lindo aí do outro lado, né? Ó, bombadão, bonitão, vou fazer GCM, vou, né? Vou virar o cara aí. O que acontece? Abre a boca para conversar com a pessoa para ver. Abre a boca para, né, dar uma chavecada ali, vamos brincar assim, né? Para conversar ali com uma menina ali para tentar ganhar ela ali para namorada. Ô, meu filho, sai nada que presta. O que que adianta, né, você se preparar só para uma prova? Você tem ali uma mulher a conquistar, né? A mulherada aí, ela fala mais bacaninha, né? Mas, o que que adianta? Adianta nada. Abre a boca para falar, sai nada que presta, né? Sim, então a gente entende que a gente precisa de português, não é só para uma prova de concurso. Ah, professora, mas eu preciso para ser aprovada, eu vou ficar prestando atenção em português? Eu sei, mas você precisa de português para tudo, né? Não é só para uma prova de concurso público, não é verdade? Pois é. Então vamos lá, interpretação de texto para a gente fechar esse rol nosso e o nosso encontro de hoje aqui, para a gente voltar depois trazendo aí mais coisas sobre esses assuntos que a prof trouxe aqui para você, né? Essa nossa abertura aqui. O que que acontece? Vamos dizer, essa aula zero aqui, né? O que que acontece? Olha, interpretação e compreensão de texto é uma coisa que você tem que praticar diariamente, tá? Na verdade, não é só a interpretação, né? Eu falo que português a gente tem que praticar diariamente, tá? Uhum. Português, nós temos que praticar diariamente. Não tem outro recurso, tá? É assim que tem que ser. Então, o que que acontece? Você pratica português diariamente, você vai praticar questões de interpretação e compreensão de texto diariamente, tá? Por que que eu falo isso para você? Porque se tem algo na sua prova, tá? Que não tem regra e que é a única certeza que nós temos, eu brinco assim: interpretação e compreensão de texto em prova é igual a morte para a nossa vida. A única certeza que nós temos nessa vida é que nós vamos morrer uma hora ou outra. Ah, pessoal, misericórdia. Não é verdade. É a única certeza que a gente tem na nossa vida é a da nossa morte. Véio. Eu não tenho certeza de nada que vai acontecer na hora que eu sair daqui do canal do Vale Concursos agora. Eu não sei o que, que vai acontecer. Tá vendo? Então, a única certeza que eu tenho, que você tem, que nós temos que ter é do quê? Da morte. Não é assim? Pois é. E a única certeza que nós temos em situação de prova é o quê? Interpretação e compreensão de texto. Então, nós temos que ficar bem antenado a isso aí, associar isso aí direitinho, para que a coisa flua de forma muito bacana, tá? Então, olha só, o que que você vai fazer? Praticar leitura. Nós só ficamos muito bem em interpretação de texto quando nós praticamos leitura. Bom demais para você que tem facilidade com interpretação de texto. Mas às vezes tem um outro você aí do outro lado que não é tão bom. Então o que que você vai fazer? Ler, praticar leitura, grifar os tópicos importantes, fazer tudo isso acontecer para que o negócio fique, né, extremamente bacana para você. Combinado? Beleza. Então é o seguinte, olha, a gente vai encerrando por aqui, né? A prova vai encerrando por aqui e quero dizer para você que está aí do outro lado o seguinte: fique ligado, ative o sininho das notificações, porque nós temos aulas direcionadas para este concurso público da GCM de Embu das Artes. Você precisa, né, estar aqui revisando o conteúdo que você está estudando. Não esqueça, se ainda não adquiriu os nossos produtos para Embu das Artes, né? É só escanear a tela do seu telefone, do seu celular e adquirir os nossos produtos, beleza? Ó, beijo no seu coração, fica com Deus, tá? E até mais aqui no canal do Vale Concurso, se Deus quiser, viu? Tchau, tchau. Fui.